O subgênero eco-horror é bastante frutífero, pois a partir da sua existência há uma série de ramificações. Filmes com tubarões, crocodilos, serpentes, morcegos, aranhas, leões, etc. Os crocodilos assustam plateias desde o cinema clássico. Em especial, a divertida aventura do réptil jogado pela descarga e que ganha um tamanho descomunal nos esgotos de Nova York, trama exibida exaustivamente na televisão aberta. Material considerado potência para assustar plateias ao redor do planeta. Os ataques de crocodilos são bastante comuns na vida real e às vezes produzem sensação de medo maior que os filmes que se baseiam nestas histórias. Em março de 2017, um jogador de futebol de Moçambique morreu depois de ser atacado por um crocodilo enquanto treinava próximo a um rio. Estevão Alberto Gino teve o corpo dilacerado ao tomar banho depois de uma partida, haja vista a falta de água encanada na região em que treinava. Em abril de 2015, um homem embriagado morreu afogado após ser arrastado por um crocodilo na Lagoa Bojorques, região hoteleira de Cancún. Muito assustador, não é mesmo? Primitivo, dirigido por Michael Katleman, também se baseia numa história real, mas obviamente por questões industriais, amplia os horizontes narrativos e torna o animal algo próximo de uma das sequências da franquia Jurassic Park. Confesso que acho uma tremenda chatice as análises que flertam com o subgênero eco-horror e apontam as suas discrepâncias com a realidade. O mundo parece ter perdido a noção de ironia, ou então desconhece a metáfora. O que o filme propõe é uma aventura que nos tire dessa normalidade. Quem se submete a assistir aos filmes do estilo sabe o que os espera. O problema, na verdade, está na maneira como a história é guiada. Em Morte Súbita, temos praticamente o mesmo enredo com algumas diferenças. Não há a caçada pelo animal, mas a relação de personagens que estão distante de casa, mas submetidos aos horrores de um monstro sanguinário, está na estrutura do subgênero. A questão aqui é como a história se desenvolve, porque não adiante os melhores efeitos especiais, se por caso os personagens são planos, desinteressantes, a trama é pífia e os conflitos estéreis, nos fazendo torcer mais pelo crocodilo que pelos humanos. Com o roteiro de John D. Brancato e Michael Ferris, Primitivo é um filme que segue uma equipe de jornalistas que precisa registrar a captura de um crocodilo que já matou cerca de 300 pessoas. A região passa por um terrível problema político que aumenta as chances dos personagens morrerem, pois além de tentar se salvar do animal, vão precisar driblar a guerra civil que domina o local. O roteiro, ao mesclar tantos temas sem conseguir concatena-los organicamente, acaba por realizar o que uma crítica escreveu na época de seu lançamento. A trama como um crossover de Tubarão, Diamante de Sangue e Hotel Ruanda. Na equipe temos Tim Manfrey, Dominic Purcell, um jornalista que precisará pagar os seus pecados depois de cometer uma falha jornalística que quase coloca a sua carreira a perder. A produtora Aviva Matters, Brooke Longton, personagem típica que precisará ser salva pelos homens. O cinegrafista Steven Johnson, Orlando Jones, e outros personagens que são encaminhados para cobrir a história do crocodilo que está dizimando vidas às margens de um rio na região que já sofre pelos problemas de ordem política e social. Ao longo de seus 94 minutos, a aventura filmada entre os Estados Unidos e uma região do Burundi, pequeno país que abriga a nascente do rio Nilo, inspira-se na história de Gustave, um enorme crocodilo do Nilo macho. Venerado na antiguidade como divindade egípcia, os crocodilos dessa espécie são conhecidos por carregar as suas vítimas para dentro da água e esperar até que a carne fique macia para se alimentar. Gustave ficou conhecido por este nome depois de ter sido fotografado por um jornalista da National Geographic, ganhado um documentário e ter sua existência registrada até 2008, ano que desapareceu, deixando de ser uma celebridade. Se
O filme não é tão assustador e causa incômodo pelos exageros. Prefira ver a reportagem sobre o casal de hóspedes em apuros em uma piscina do hotel em que estavam passando as férias, na região de Zimbábue. Enquanto curtiam um banho relaxante, perceberam a presença de um crocodilo que os atacou imediatamente. Ela foi atacada enquanto nadava na direção contrária da piscina, diferente do marido que conseguiu escapar da piscina por outro lado. Com cortes nas costas, ombro e cotovelo, a sobrevivente é o equivalente de um destes personagens cinematográficos que passam pela terrível e inesquecível experiência, marcada para o resto da vida. Moral da história: a vida às vezes pode ser mais cruel e aterrorizante que a ficção, mesmo que o problema seja um crocodilo 100 vezes menor que o monstro fílmico. Um crocodilo de 8 metros de comprimento ameaça os povoados africanos, já que também é um devorador de homens. Ao saber da história, uma equipe de jornalistas norte-americanos decide filmar a criatura e capturá-la com vida. Porém, quando o produtor Tim Manfrey, Dominic Purcell, o cinegrafista Steven Johnson, Orlando Jones, e o restante da equipe partem em busca do predador, eles não têm ideia do tamanho do perigo que correm. O filme foi inspirado na história real do gigante Gustave, um crocodilo do Nilo com mais de 6 metros e quase 1 tonelada. Gustave se tornou lendário por apreciar carne humana, recebendo no Burundi a alcunha de devorador de homens. A premissa de jornalistas que querem capturar a fera viva para um documentário é muito promissora e poderia ter rendido um filme incrível. Mas o contexto da Guerra Civil acabou ofuscando e desviando a atenção do que deveria ser o foco principal, que são os ataques e mortes causadas por esse monstro assassino e indomável. Com isso, o filme é econômico em cenas mais violentas, com muitos ataques acontecendo fora da tela ou na escuridão, enquanto os tiroteios e execuções banais dos guerrilheiros são muito mais frequentes. Apesar disso, quando o sanguinário Gustave se revela na parte final, o resultado é satisfatório. As sequências de perseguição são tensas, e os momentos onde ele despedaça suas vítimas e mastiga crânio como se fosse melancia conseguem impactar pelos efeitos gráficos convincentes. Então, é um filme irregular no geral, começa com uma ótima premissa baseada em fatos reais. Perde o fôlego na metade com um excesso de discurso humanitário e mensagens políticas aleatórias, mas reencontra o rumo com uma excelente parte final, onde consegue entregar a brutalidade assassina que o público esperava do lendário Gustave desde o início. Primitivo. Tem alguns improváveis méritos. Primeiramente, é um trash para valer, com tripas, cabeças e sangue jorrando por todos os lados. Lógico, já que um crocodilo gigante no coração de Burundi, na África, devora tudo o que encontra no caminho. Uma equipe de jornalismo tenta capturá-lo. O resto é história. Outro mérito é que a situação política de Burundi, com o regime totalitarista e execuções a esmo, também é das mais importantes partes do filme, com uma trama em paralelo, que envolve muita ação e suspense. Essa combinação um tanto esquisita dá um resultado surpreendente, como se fosse um trash com um conteúdo nunca antes visto. E, para completar, ambas as histórias, a do crocodilo e o regime político, são reais. Diferente de Medo Profundo, que tem uma pegada mais realista e sem exageros, Primitivo é exagerado até o talo, mas é bastante divertido, e gosto muito. Tem boas cenas de ação, muitas mortes, um crocodilo violentíssimo e que corre igual cachorro, mas que rende ótimas cenas de ação. Poderia ter focado menos na guerra civil e mostrar mais do Gustave. De qualquer forma, acho um dos bons filmes do gênero que saíram naquele ano. Ainda tenho Morte Súbita que irei rever essa semana. A trama é surpreendentemente boa. Na verdade, os ataques do monstro ocorrem paralelamente a uma guerra civil numa província africana, e é justamente isso que faz tudo ficar bem interessante, já que o foco não é somente os ataques do crocodilo, o que, sem dúvida, deixaria tudo mais clichê e previsível na história. Portanto, esse Primitivo é uma joia rara dos filmes de terror. É claro que tem alguns absurdos no roteiro, como de praxe nesse gênero,
Mas nada que tire o brilho dessa obra que cumpre com maestria o que promete ao telespectador: sustos, sangue e gore. Já me assustei logo de cara quando começa o filme, informando que é inspirado em fatos reais. É possível existir uma criatura desse tamanho capaz de cometer tais atos? Sim, a resposta era essa. Você passa a aflição ao mesmo tempo que os personagens e conhece Burundi, o país mais pobre do mundo, na África, e ainda fica se perguntando o porquê de tanta desgraça para um povo só. Vê como as tradições e costumes de um lugar diferem muito. O Gustave e o Little Gustave são os protagonistas dessa história. Tô chocado que até agora não conseguiram pegar ele. Steve é o melhor da turma, muito divertido. Não concordei com a versão do diretor, mas ele não quer minha opinião. Eu fui assistir esse filme com baixas expectativas, mas até que valeu a pena. Tem boas cenas de ação e não falha em dar sustos. Dublagem incrivelmente boa e boas atuações. Primitivo tem direção de Michael Katleman, que já comandou diversos episódios de séries famosas da televisão, como Smallville e Gilmore Girls. Num misto de terror e de denúncia social, o filme deixa a entender que o primitivo do título não é o crocodilo, mas sim a sociedade africana, atrasada em relação aos americanos. O protagonista, Dominic Purcell, era o mais cotado para atuar na continuação de Hulk antes de escolherem Edward Norton para o papel.